Oi, paz do Senhor, tudo bem com você? O que você acha? A fé é algo que nasce com o ser humano, que nasce com a gente? Ou é alguma coisa que a gente adquire ao longo da nossa caminhada? Aqui em Lucas, no capítulo 24, no versículo 25, diz assim: E ele lhes disse: Ó nécio e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Louvado seja Deus. Veja bem, queridos, aqui esse versículo de Lucas 24 que nós lemos é logo após a ressurreição de Jesus. Jesus, ele padeceu, ele sofreu na cruz, ele morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou, como ele havia falado para os seus discípulos que ele haveria de ressuscitar. Mas haviam dois discípulos que estavam indo a caminho de Emaús. E quando eles estavam indo nesse caminho, um estranho se chegou a eles. Porque naquela época, as viagens eram feitas, na maioria das vezes, eram feitas a pé. Então, os viajantes, eles se ajuntavam para poder se livrar melhor dos perigos da estrada. E acontece que aquele estranho se juntou ali com aqueles dois discípulos e eles iam conversando pelo caminho. Ele perguntou: o que vocês estão falando? Então, aquele estranho, então eles responderam para o estranho: olha, você não está sabendo o que está acontecendo em Jerusalém? Porque aconteceu que Jesus. Aí eles começaram a falar para aquele moço. E eles começaram a dizer: olha, e nós estamos tristes porque já é o terceiro dia e ele falou que ele iria ressuscitar e até agora nada, embora que algumas das nossas mulheres chegaram ali no sepulcro, viram que o sepulcro estava vazio. Então, quando diante dessas palavras, Jesus, o estranho, né, que no caso era Jesus, ele olha para aqueles moços e ele dá esta repreensão. Olha que nós lemos: ó nécios, tardos de coração para crer. Nécios, pessoas tolas, pessoas sem sabedoria, sem entendimento. Ó nécios, tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. E aí, ele continua: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Veja bem, ele repreende os discípulos exatamente porque eles não estavam crendo. E mediante esta palavra, eu aprendo que a fé, ela é uma opção. Eu creio se eu quiser crer. Se eu não quiser crer, eu não creio. Então, quando as pessoas falam assim: ai, a minha fé é tão pouca, ai, a minha fé é tão pequenininha. Então, Jesus disse assim: olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pede para esse monte: sai daqui, lança-te no mar, e isso será feito. Então, a fé, mesmo pequena, ela move montanhas. Mas eu preciso dar o pontapé inicial. Eu preciso dar o primeiro passo. Eu preciso decidir crer. Então, se eu decido crer, então a minha fé, ela vai ter que ser o quê? Exercitada. Eu preciso exercer a minha fé, como se ela fosse um músculo. Quando a pessoa vai na academia, ela chega lá, primeiro dia de academia, tá fraquinha. E conforme ela vai se exercitando, os seus músculos vão aumentando, vão fortalecendo, até que a pessoa fica grande, forte. A fé é a mesma coisa. Eu preciso exercitar a minha fé.
Eu preciso eu mesma colocar a minha fé em prova. Eu mesma preciso trabalhar essa minha fé. Por mais pequena que ela seja, ela vai crescer. E aí ele continua, né? Ele começa a expor a palavra para aqueles discípulos. E veja que Jesus estava com eles, e então de repente eles não sabiam que era Jesus. Mas se você ler todo esse capítulo, você vai entender que quando eles chegam na casa deles e eles convidam aquele moço estranho, olha, entra, fica conosco, porque já está tarde e o dia já declina. Então aquele estranho entra na casa deles para ficar com eles. E quando eles chamam ele para a mesa, para comerem o pão, então aquele estranho, ele levanta o pão e ele dá graças pelo pão. Então naquele momento, eles entenderam, caiu as escamas dos seus olhos e eles entenderam que aquele homem era Jesus, que havia ressuscitado, que estava com eles. Por que eles não viram isso no começo? Porque não estavam crendo. E o que o Senhor fez para que eles crescem? Qual foi o mantimento, o exercício que Jesus deu para a fé daqueles moços? Foi a palavra. Ele começou a falar desde Moisés, foi discorrendo para eles toda a palavra de Deus, foi mostrando para eles, olha, o Cristo tinha que padecer e tal, e foi mostrando, e a fé daqueles homens foi fortalecendo. E quando eles chegam ali, que eles veem ele dando glórias a Deus, agradecendo a Deus pelo pão, então eles começam a ver, a entender que aquele era o Cristo. E aí ele desaparece. Por que não viram antes? Porque não tinham fé. Então eu vou dizer para você uma coisa. Muitas vezes Jesus está contigo, mas você não percebe. Muitas vezes ele está andando com você. Ele está te dando direções, ele está te mostrando na palavra, faça isso, não faça aquilo, faça... E você às vezes não está entendendo, porque falta exercitar a tua fé. Leia a palavra de Deus, medita na palavra de Deus de dia e de noite, porque a palavra de Deus, ela é cura, ela nos aumenta, nos acrescenta fé, ela nos livra de ansiedade. A palavra de Deus é o remédio para a depressão, para a ansiedade, para todos os males que possam existir na nossa alma. Amém? Fica com esta palavra, medita nela e que Deus te abençoe em Cristo Jesus.